Essa sessão da Igreja Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. E, inicialmente, indago aos colegas se tem alguma manifestação a fazer. Presidente, constar que no próximo dia 14 é aniversário do desembargador Rogério Vale Ferreira e no próximo dia 17 do desembargador Emerson José Alves Lage. Então, que eles sejam oficiados com os nossos votos de muita saúde, paz, amor, felicidades, com as bênçãos de Deus. E uma notícia não tão festiva, que faleceu a mãe da nossa colega Luciana Alves Viotti, a senhora Ana, então que também fosse oficiada a nossa colega Luciana e que transmitisse à sua família os votos de pesar, né, nessa hora tão triste. Assim o faremos com a nossa adesão. Adesão do Ministério Público. Excelência, em nome dos advogados aqui presentes, quero manifestar a minha solidariedade à família e pediria que fosse comunicado essa manifestação. Também com a adesão da Ordem dos Advogados do Brasil. Registro que no programa Justiça e Cidadania, atividade do Centro de Memória da Escola Judicial, está recebendo alunos do 9º período do curso de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara, acompanhados pela professora Adriana Freitas Antunes Camata. Sejam bem-vindos e façam bom proveito. Submeto aos colegas a apreciação da ata da sessão anterior. Não havendo objeção, está aprovada. Passaremos, então, agora a chamar os processos da sustentação oral, inicialmente dando prioridade a um pedido especial por uma questão de enfermidade. Sala de sessão, relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Milton. Segundo votante, juiz convocado Danilo. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 62, RO 11.510, 84, 2016. Está presente doutora Gisele Câmara, pela reclamada recorrente. Número 62 da pauta. Boa tarde, desembargadores. Muito obrigada, tá, pelo deferimento. Desejamos que Vossa Excelência se restabeleça breve. Muito obrigada. Como vota a doutora Camila? Conheço o recurso ordinário interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Sociedade Anônima, e no mérito dou provimento ao apelo para decotar da sentença de origem a condenação da reclamada ao pagamento da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Reduz o valor das custas processuais para R$ 800, tendo em vista o valor hora arbitrado à condenação de R$ 4.000. Faculta-se a reclamada a requerer a devolução das custas quitadas a maior, junto ao órgão próprio de arrecadação, após o trânsito em julgado desta decisão. O voto satisfaz plenamente? Sim, foi acompanhado por alguma divergência? Demais? De acordo, senhor presidente. Sem divergência, então, proclama-se o resultado da unanimidade. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Boa tarde. Processo com preferência regimental à distância do foro de Juiz de Fora. É um processo adiado, ele se encontra na sala de sessão dos embargos, por questão de capacitação do... ele está na sala... Não, doutor. Ele está na sala de embargos porque o PJE não... Mas não é de embargos, atual, né? Não, ele então processo adiado. É o RO 10.814, 95, 2016. Há 2 advogados inscritos. Está presente, e no foro de Juiz de Fora, a doutora Débora Valamiel de Andrade, pela reclamada recorrente. E também se inscreveu doutor Luciano Guieiro Ribeiro Rocha, ausente. Como vota a eminente relatora? Em primeiro lugar, eu registro que recebi um memorial pela recorrente Maria Helena Rafael Silva. Conheço dos recursos ordinários interpostos por Maria Helena Rafael Silva e Mercedes-Benz do Brasil Limitada. Preliminarmente, rejeito a arguição de nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, nego provimento aos apelos.
Minha proposta de voto, presidente. Então, concedo inicialmente a palavra para a sua sustentação, eminente advogada, doutora Débora Valamiel de Andrade. Ilustre desembargador presidente desta egrégia turma, em nome de quem eu cumprimento os demais membros, ilustres servidores presentes, ilustres procuradores, uma boa tarde a todos. A reclamada, ela pede a reforma da sentença no que tange a condenação ao pagamento de minutos residuais, porque em que pese o reclamante almejar o pagamento da jornada consignada no ponto, ele não apresentou qualquer demonstrativo da existência de minutos residuais consignados no ponto que não haviam sido quitados pela empresa, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. É de se ressaltar que a própria sentença reconhece que o reclamante não apresenta esse demonstrativo e entendeu por bem de haver condenação ao argumento de que a empresa supostamente teria admitido a existência desses minutos. Porém, na verdade, não há, em momento algum na defesa, a reclamada ela admite a existência. A sua defesa seria no sentido de que, ainda que houvesse, como mero amor ao debate, esses minutos residuais não seriam devidos por se tratar de afazeres pessoais, conforme declarado pela própria reclamante inicial. Seria tempo destinado para a troca de uniforme, para café. Isso porque, inclusive, existe uma norma coletiva que determina que a empresa forneça café da manhã para os funcionários. E essa norma, inclusive, destaca que esse tempo não será considerado como hora extra. Porém, considerando que os funcionários, via de regra, vêm no ônibus da empresa e, às vezes, em razão desse café fornecido, eles chegam com antecedência, a argumentação da empresa foi no sentido de que, ainda que tenha minutos residuais, esses minutos seriam referentes a esse tempo de café, à troca de uniforme. Mas, na sua defesa, ela inicia sua defesa informando que toda variação de ponto no cartão de ponto é lançada no sistema e que toda hora extra efetivamente cumprida era que sim quitada para a empresa. Então, a reclamada ela entende que a condenação ela fugiu do que foi demonstrado no processo, porque não tem um demonstrativo de pagamento mesmo desses minutos. Quanto à questão do intervalo entre a jornada, essa questão, inclusive, já foi apreciada por este egrégio TRT em outros processos em que tem esse mesmo pedido do pagamento do intervalo entre a jornada, em razão da redução para 45 minutos, quando do labor em São Bernardo do Campo. O doutor magistrado entendeu por ter a condenação uma hora, argumento de que a norma coletiva seria mais desfavorável. Declarou nula a cláusula coletiva, informando que essa norma seria mais desfavorável do que a norma daqui de Juiz de Fora. Não há que se falar que a norma é mais desfavorável pelo seguinte aspecto. Quando havia a redução desse intervalo de 45 minutos, a redução de uma hora passando a ter 45 minutos, além desse intervalo de 45 minutos, a reclamante gozava de outros 2 intervalos de 15 minutos ao longo da jornada. Essa redução de 45 minutos teve como fundamento o próprio anseio dos colaboradores de São Bernardo, porque reduzindo o intervalo, eles saíam mais cedo do trabalho, evitando assim engarrafamento das grandes cidades. Essa redução ela foi homologada pelo Ministério do Trabalho, ela teve autorização, a devida autorização. É uma redução do intervalo que já vem sendo adotada pela empresa em São Bernardo do Campo há muitos anos e se demonstrou mais benéfica para os colaboradores. Ora, se a reclamante estava prestando serviços em São Bernardo do Campo, por certo que se ela gozasse de intervalo de uma hora, em detrimento dos demais colaboradores de São Bernardo, ela sairia 15 minutos também depois e isso a prejudicaria também no retorno do labor, pegaria engarrafamento, que é de conhecimento notório nas grandes cidades. Logo, essa redução de 45 minutos, ainda mais considerando a concessão de mais dois intervalos de 15 minutos ao longo da jornada, não foi prejudicial à funcionária, de forma que a empresa entende que não há que se manter essa condenação. Esse é um entendimento que já foi adotado,
pelo juiz aqui de primeira instância em outros processos e também pelo egrégio TRT. Por fim, quanto ao intervalo do artigo 384, também não houve prova nos autos que havia extrapolação de jornada. Em momento nenhum, a reclamante traz ou fez prova de que ela cumpria seu horário contratual e que depois ela era compelida a prorrogar a jornada e não tinha esse intervalo de 15 minutos. O douto magistrado houve por bem, fugindo do que é o objetivo da lei, determinar a condenação ao pagamento desses minutos por ter constatado a existência de minutos residuais anteriores e posteriores no ponto. Como já destacado, esses minutos anteriores e posteriores não decorrem de atividade laborativa, mas sim de supostas atividades relacionadas a fazeres pessoais da funcionária, de modo que a empresa ela entende que a condenação a esse intervalo previsto no artigo 384 foge do objetivo da lei. A funcionária, de fato, não prorrogava a jornada a justificar essa concessão de intervalo que supostamente seria para recompor as suas condições físicas para depois iniciar um novo labor. Não é esse caso dos autos, isso não foi comprovado. Assim, requer a reforma da condenação também neste aspecto. No mais, a reclamada se reporta também às suas contrarrazões, pedindo para que a sentença seja mantida nos pontos atacados pelo recorrente. Concedo agora a palavra ao eminente advogado Dr. Luciano Guieiro Ribeiro Rocha para a sua sustentação. Boa tarde a todos. Saúdo a todos na pessoa do desembargador presidente. Gostaria de dizer que me sinto lisonjeado de estar aqui pela primeira vez, fazendo uma sustentação oral, que seja nessa turma. Senhor presidente, com relação ao julgado, o doutor juiz Acó, ele negou provimento ao pedido da reclamante quanto à nulidade das cláusulas previstas no termo aditivo de transferência da reclamada, nas cláusulas 14ª, 17ª e 29ª. Essas cláusulas previam a aplicação da convenção coletiva de São Bernardo do Campo, em detrimento da convenção coletiva de Juiz de Fora, mas essa aplicação das normas convencionais eram desfavoráveis à reclamante, visto que a convenção coletiva de São Bernardo ela prevê o pagamento de salários que é quase o dobro do que o funcionário efetivamente recebia em Juiz de Fora, e com relação aos minutos intervalares do funcionário, ela previa a aplicação, na verdade, ela prevê a aplicação dos salários que eram utilizados em Juiz de Fora, quando na Convenção Coletiva de São Bernardo do Campo, a previsão é que os salários são superiores, e com relação aos minutos intervalares, era aplicada a Convenção Coletiva de São Bernardo do Campo em detrimento da Convenção de Juiz de Fora. Então, com isso, Excelência, a gente tem uma violação direta do artigo 5º da Constituição Federal, que prevê o tratamento igual de todos os trabalhadores. O artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal de 88, que prevê a isonomia salarial para os trabalhadores, e a violação da Convenção número 100 da Organização Internacional do Trabalho, que rechaça o tratamento desigual dos trabalhadores que prestam a mesma função, que elaboram na mesma função, com a mesma perfeição técnica, com a mesma quantidade. Ademais, o artigo 611 da CLT, ele prevê o princípio da territorialidade, onde se tem que a norma prevista em convenção coletiva, ela será aplicada no local da prestação de serviço que seja abrangido pela base territorial do sindicato. E como não foi o caso, porque em São Bernardo do Campo era aplicada apenas algumas das normas da convenção coletiva, como, por exemplo, a redução do horário intervalar, sendo considerada a convenção coletiva de Juiz de Fora na hora do pagamento dos salários dos trabalhadores. Isso é uma violação direta ao princípio da isonomia salarial. Tem casos que trabalhadores foram transferidos para São Paulo para ficar lá por mais de um ano, quando, na verdade, o treinamento que é dado aos funcionários tem uma duração de 30 dias,
conforme explicitado pelo próprio preposto na audiência realizada no juízo de primeiro grau. E a reclamada não pode simplesmente aplicar os malefícios do acordo coletivo que foi feito em São Bernardo, aplicando um intervalo intrajornada reduzido e aplicando um acordo coletivo de trabalho de Juiz de Fora quanto ao salário, o salário que é inferior ao aplicado em São Bernardo. Isso demonstra uma política salarial discriminatória com os trabalhadores para quitar salários inferiores para aqueles trabalhadores que foram transferidos para a cidade de São Bernardo. A gente percebe que tem uma violação expressa ao artigo 468 da CLT, prevendo uma alteração unilateral contratual lesiva aos trabalhadores. Com relação aos demais pedidos da reclamada, do recurso da reclamada, quanto aos minutos residuais, entende-se que ela pretende afastar a incidência da súmula 366 do TST, que é totalmente aplicável ao caso. Com relação ao intervalo entre a jornada, eu acho incontroverso nos autos que a reclamante ela não gozava da integralidade do intervalo entre a jornada para alimentação e que, por essa razão, a decisão deve ser mantida com a aplicação da súmula 437 do TST, inciso 437, inciso 2 do TST, devendo ser negado o provimento ao recurso da reclamada. E com relação ao artigo 384 da CLT, tendo em vista que teve a constatação inequívoca da reclamante da prestação de horas extras e o não gozo dos 15 minutos anteriores à prestação da hora extra, previsto no artigo 384 da CLT, acredito que a manutenção da decisão é uma medida da mais salutar justiça. E com isso eu encerro minha exposição e peço para que seja dado provimento ao recurso da reclamante e negado provimento ao recurso da reclamada. Obrigado, Excelência. Parabéns, doutor Luciano. Pela primeira vez, o senhor até que teve um desempenho bem desinibido e conciso. O tempo melhora. Foi difícil, mas obrigado, Excelência. Todo início é difícil. Depois, a gente só se aprimora. Doutora Camila, alguma consideração? Com relação vou começar pelo recurso do reclamante, da nulidade das cláusulas contratuais aditivas e a declaração de fraude à legislação trabalhista. Na realidade, ficou claramente provado nos autos, robustamente provado, que em Juiz de Fora, na fábrica de Juiz de Fora, era realizada apenas a montagem de veículos de passeio. E aí, terminou-se, a fábrica de Juiz de Fora não ia mais construir veículos de passeio, ia montar apenas caminhões. Por isso que a reclamante, como outros empregados, foram transferidos para São Bernardo do Campo para serem qualificadas no novo trabalho, que era a montagem de caminhões. Então, a conclusão a que se chega é que a transferência provisória decorreu da necessidade do serviço por período inferior a um ano, com respaldo no sindicato da categoria e realmente cumpriu sua finalidade, pois aprimorou a mão de obra, garantindo os postos de trabalho em Juiz de Fora. Portanto, não há elemento suficiente para que se invalide o termo aditivo de aditamento ao contrato individual de trabalho, sobretudo porque a prova é fraca se chegar ao entendimento de que houve manipulação de mão de obra, restando ausente qualquer vício capaz de invalidá-lo. Então, por isso que eu estou mantendo a decisão de primeira instância nesse sentido. Com relação ao intervalo intra-jornada, por mais que a reclamada alegue que o intervalo de intrajornada de 45 minutos se mostrava mais benéfica à trabalhadora, houve uma afronta ao artigo 71, parágrafo 4 da CLT, decorrente da concessão parcial do intervalo intrajornada, e com suporte na súmula 437 do TST, é mesmo devido a uma hora extra, bem como os reflexos nos termos determinados pela sentença. E, tendo sido reconhecido horas extras em razão dos minutos residuais, não tem como não deferir também as horas extras, os 15 minutos do intervalo do artigo 384 da CLT. Por isso, a minha proposta de voto, presidente. Convoca, doutor Danilo? Acompanho integralmente, senhor presidente. Eu também acompanho o voto da relatora e assim proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Boa tarde, Excelência. Obrigada. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. É o seguinte...
número 31, RO 10.619, 88/2016, presente Dr. Eduardo Vicente Amorim, pelo reclamante recorrente. 31, RO 10.619. Como voto eminente relatora? Conheço dos recursos ordinários interpostos por Fabiana de Fátima Lopes Serafim e Interbele Comércio de Produtos de Beleza Limitada. No mérito, nego o provimento ao apelo da reclamada e dou o provimento parcial ao recurso da autora para deferir a indenização do uso do veículo próprio em serviço, desgaste e depreciação do veículo, no valor de R$ 200 mensais, mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas por compatíveis. Sim, doutor. Parece-me que não seria esse que foi apregoado. Não é... desculpa. É 619. Um grudou no outro. Desculpa. Desculpa a nossa falha. Realmente, um grudou no outro clipes aqui. Conheço os recursos ordinários interpostos por Leandro Vaz Nascimento, por Banco Santander e por Ability Comunicação Integrada. Preliminarmente, rejeito as arguições de ilegitimidade passiva, ad causa e suspensão do processo. No mérito, nego o provimento aos apelos. Agora correto. Com a palavra, doutor Eduardo Amorim, para a sua sustentação. Senhor presidente, demais comandantes da Igreja Turma, senhor procurador, senhores funcionários, prezados colegas, futuros colegas. Senhor presidente, a situação aqui é de uma terceirização. O juiz do primeiro grau entendeu que a terceirização era ilícita. Entretanto, ele limitou o período da terceirização a final de junho de 2013. Entretanto, não só pelas próprias defesas dos recorridos, eles confessaram expressamente que o próprio banco disse que o trabalho, que ambas foram contratadas para, primeiro, a Silverdybe, depois a Ability, para prestar serviço de consultoria de vendas. Não impugna o período e mais. Com relação à terceira, que seria a Ability, esta expressamente confessa, e o período dela de contrato com o Banco Santander foi de junho de 2013 até 2014, período que o reclamante trabalhou. Então, ela vem. Na defesa, ela diz, na folha 3 do ID A25 EFFB, o reclamante atuou com os produtos Santander, como poderia ter atuado com quaisquer outros da variada carteira de clientes. Ora, ela confirmou expressamente que o reclamante continuou a atividade, a que apenas houve uma mudança na nomenclatura do cargo, e passou a ser consultor, mas a atividade foi a mesma. E o que chama a atenção também, em complementação a tais fatos que eram incontroversos, foi testemunho de um empregado do banco, que era gerente, e ele expressamente disse que trabalhou com o reclamante na Agência Espírito Santo no ano de 2014, que o reclamante era empregado do primeiro reclamado, que o reclamante prestava serviço dentro da agência externamente, que ele comparecia diariamente a partir de 8, onde o depoente o instruía a captar novos clientes para o primeiro reclamado. O primeiro reclamado é o Banco Santander, como cartões de crédito, empréstimos, seguros, que o reclamante retornou à agência no final da tarde para prestar contas das contas abertas ao longo do dia e dos produtos vendidos, que não havia ninguém da segunda e terceira reclamada na agência que trabalhou com o reclamante, pelo que tem conhecimento. E assim ele continua no depoimento, demonstrando efetivamente que a continuidade da prestação do serviço foi sem margem alguma de dúvida, não só pela própria confissão das reclamadas em suas defesas, mas pelos próprios documentos juntados, os contratos celebrados entre elas, notadamente a Ability, que foi o período que a respeitada decisão suprimiu, de que a atividade é para o Banco Santander, e essa confessou expressamente que foi. E se foi no período posterior à suposta promoção dele para
o cargo de coordenador ou supervisor, a realidade fática é que ele continua prestando os mesmos serviços para o banco. Então, espera, respeitando, como sempre, a proposta de voto da ilústria relatora, que seja provido o recurso para reconhecer por todo o período que o efetivo empregador era o Banco Santander e deferir os mesmos direitos que foram deferidos anteriormente, inclusive as horas extras, tal qual no período da segunda reclamada a Silverdine. É o que se espera, presidente. Alguma consideração, doutora? Presidente, no depoimento pessoal, o reclamante declarou ter atuado como supervisor dos empregados da terceira reclamada a partir de 1 de julho de 2013. E, de acordo com a anotação constante às folhas 4 da CTPS, juntada pelo próprio reclamante, e que traz um expressivo aumento de salário, da ordem de 100%. Por isso que eu estou mantendo a minha proposta de voto, presidente. Doutor Danilo? Acompanho, senhor presidente, integralmente. Eu também acompanho a eminente relatora e, assim, a unanimidade, proclamo o resultado. Muito obrigado. Boa tarde. Bom trabalho. Processo seguinte. 32, RO 10.649, 35/2016. Presente, doutora Renata Rocha, pela reclamante recorrente. 32, RO 10.649, 35. Como vota a doutora Camila? Agora sim. Agora é aquele que eu li anteriormente. 10.649, é isso? Exatamente. Conheço os recursos ordinários interpostos por Fabiana e Interbele. No mérito, nego o provimento ao apelo da reclamada e dou o provimento parcial ao recurso da autora para deferir a indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, desgaste e depreciação do veículo, no valor de R$ 200 mensais, mantidos os valores arbitrados à condenação e as custas por compatíveis. Essa é a proposta de voto, presidente. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Renata Rocha para a sua sustentação. Obrigada, excelência. Excelentíssima senhora desembargadora, na pessoa de quem cumprimento todos os aqui presentes, ousando respeitosamente discordar do voto, no que tange às horas extras, a reclamante se empenha em chamar a atenção para que o que se discute nesses autos é a possibilidade ou não de controlar a jornada da reclamante. Dizer apenas que ela se enquadra na exceção do artigo 62, inciso 1º, não é suficiente para afastar o controle da jornada e, consequentemente, o direito às horas extras. Nesse momento, eu peço vênia para poder ler um julgado da eminente relatora que diz exatamente de acordo com a tese defendida nesse nosso recurso. Diz assim: o exercício do trabalho externo, por si só, não afasta o direito às horas extraordinárias, tendo em vista que a exceção contida no artigo 62, inciso 1 da CLT, conjuga dois fatores: o exercício de trabalho externo e a impossibilidade de um empregador controlar e ou fiscalizar a jornada. No caso dos autos, a empresa, em momento algum, se desincumbiu do ônus de comprovar que havia a impossibilidade de controlar a jornada da reclamante. Pelo contrário, a própria preposta, em um depoimento pessoal, disse que a reclamante se reportava à chefia a sua rotina diária, seja por telefone ou por computador, que os horários de comparecimento no escritório e no centro de distribuição eram definidos pelo gestor imediato da reclamante. E, da mesma forma, a testemunha ouvida a rogo da própria empresa disse que o planejamento da rotina da supervisora, no caso a reclamante, era passado para a coordenadora, exatamente como confessado pela preposta. Sendo assim, nós reiteramos as razões recursais, pedindo provimento ao recurso da obreira para que seja condenada a empresa no pagamento das horas extras. Alguma consideração, doutora Camila? Sim, aqui só há alguns fatos específicos, que é o seguinte: a própria testemunha da reclamante, a segunda testemunha ouvida a rogo da reclamante, foi categórica ao afirmar que a jornada de trabalho das supervisoras de campo não era controlada pela empresa, que não há controle de jornada das supervisoras de campo,
que a própria supervisora de campo define sua rotina de trabalho, que a supervisora de campo pode resolver problemas particulares durante o horário comercial, sem necessidade de comunicar à chefia, exceto em caso de reuniões. Portanto, ficou evidenciado que ela não se submetia a controle e fiscalização da jornada de trabalho. E aí, por isso que eu estou enquadrando no artigo 62, inciso 1 da CLT. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Como vota, doutor Danilo? De acordo, senhor presidente. Eu também, como terceiro votante, estou de acordo e proclamo o resultado da unanimidade. Obrigada, boa tarde. Seguinte. 49, AP 11.182, 71/2017. Está presente doutora Cláudia Guesbrecht pelo reclamante agravante. 49, AP 11.182. Como vota a doutora Camila? Eu, em primeiro lugar, acuso o recebimento de memorial. Conheço o agravo de petição interposto por Luciano Henriques de Castro, rejeitando a impugnação de não conhecimento por ausência de delimitação das matérias e valores impugnados, deduzida na contraminuta do exequente. No mérito, nego provimento ao apelo. Custas pelo agravante, no importe de R$ 44,26. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Cláudia Carvalho. Ilustríssimo desembargador presidente da sessão, boa tarde. Ilustríssima desembargadora relatora e demais desembargadores e autoridades, boa tarde. Senhores colegas advogados, boa tarde. Hoje estou ocupando a tribuna pelo agravante. Trata-se os autos de embargos de terceiros ajuizados para impugnar o ato de constrição do veículo recebido pelo escritório Lima Torres e Castro por dação em pagamento para a quitação da dívida de honorários existente junto à sociedade pela empresa H. Miranda. O juiz Acol julgou improcedentes os embargos sob o argumento de que não houve boa-fé por parte do terceiro adquirente. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o marco inicial considerado pelo juiz primeiro para considerar a boa-fé ou não na aquisição foi a data da distribuição da ação. E na data da distribuição da ação, o reclamante ele tinha apenas expectativa de direito de receber o crédito dele. Em ata de audiência, foi firmado um acordo, o acordo foi parcialmente cumprido, e, a partir da 9ª parcela, esse acordo foi inadimplido. A partir de então, iniciou-se a execução e houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, sendo incluídos sócios na reclamação. Na data da inclusão da sócia Juliana, que era a proprietária original do veículo, ela já havia transferido o veículo para terceiros há mais de um ano, em 7/4/2015, sendo que ela ingressou na demanda em 3/10/2016. Há que se ressaltar ainda que essa turma entende que, à época da transferência do veículo, se não existia qualquer impedimento ou restrição lançados à margem do registro do bem, não há como prevalecer a má-fé do adquirente. Ademais, nos autos desse processo, há 2 penhoras de bens, uma avaliada em R$10.000 e outra avaliada em R$400.000, respectivamente, sendo certo que essa demanda era incapaz de reduzir o credor à insolvência, tendo em vista que o débito alcançava R$8.438. Lado outro, o veículo recebido através da dação de pagamento do veículo para pagamento dos honorários advocatícios possui natureza alimentar, sendo impenhorável nos termos do 833 do CPC. Assim, restou devidamente comprovado a inexistência de requisitos legais para se configurar a fraude à execução. Por todo exposto, o agravante reitera os termos do seu recurso, confiando em seu provimento. Algo a dizer, doutora Gabi? Nos autos não consta documento comprobatório da data de transferência do veículo objeto da penhora. E é possível inferir da narrativa da inicial que o veículo foi transferido ao agravante no ano de 2016 e, portanto, após a distribuição da ação trabalhista pela hora recorrente e, inclusive, posteriormente ao acordo judicial firmado no processo que gera a execução, que esse acordo ocorreu foi em 27 de maio de 2015. Por isso, presume-se, né, a má-fé na alienação. Então, vota, doutor Danilo. Presidente, a
A eminente relatora também acrescenta no voto, e que eu estou inteiramente de acordo com a proposta, é que o escritório patrocinava ações trabalhistas da empresa. Tinham mais de 350 ações, processos ativos. Então, ela detinha total conhecimento da situação financeira. Então, essa dação em pagamento, data máxima vênia, eu acho que foi em fraude de execução e eu acompanho integralmente o voto da relatora. Também voto com a relatora e, a unanimidade, assim proclamo o resultado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. 43, RO 10.958, 62/2016. Está presente Dr. João Bosco Leopoldino da Fonseca, pela reclamada recorrente. 43, RO 10.958, 62. Como vota a eminente relatora? Eu, em primeiro lugar, acuso o recebimento de memorial. Conheço os recursos ordinários interpostos por Daniel de Oliveira Souza, NW Administradora, Banco Bradesco e Banco Bradesco Cartões. Rejeito o sobrestamento do feito suscitado pela primeira ré. No mérito do parcial provimento ao apelo do reclamante para reconhecer o vínculo de emprego diretamente com o segundo reclamado, Banco Bradesco, Sociedade Anônima, bem como para determinar a retificação da CTPS do autor para constar o real empregador, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença. Desta feita, apreciando os pedidos à luz do enquadramento do reclamante como bancário, prejudicados os demais pedidos recursais do reclamante e dos reclamados. Concede a palavra ao eminente advogado, doutor João Bosco Leopoldino da Fonseca. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssima desembargadora, minha homenagem especial, senhor desembargador, representando o Ministério Público, senhora secretária, minha ex-aluna. Eu me sinto preocupado com o problema e, por isso, insisto, embora deva retornar o processo à origem, mas vejam, Vossas Excelências, o aspecto que hoje preocupa a comunidade é a evolução das relações de trabalho. E vejam, Vossas Excelências, a terceirização é hoje um fenômeno inegável da organização do mercado. Nós temos o artigo 5º da Constituição a dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A lei é que cria o direito e a obrigação. Aliás, aprendemos lá nos bancos da escola que a novidade é a característica fundamental da lei. Mas vejam o artigo 170 da Constituição, que institui entre nós economia de mercado, retirando aquele sistema antigo de intervenção do Estado no domínio econômico. A liberdade de mercado é hoje um fato incontroverso no mundo inteiro. E vejam, Vossas Excelências, a própria China adota agora o regime de economia de mercado. Vejam que é um aspecto importante. Mas o artigo 421 do Código Civil consagra a liberdade de contratar. O ministro Luiz Fux, num recurso extraordinário 760931 do Distrito Federal, vem dizer claramente a dicotomia entre atividade fim e atividade meio é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível. A esse entendimento já foi dada repercussão geral no agravo de recurso extraordinário 713/211. O problema da aplicabilidade da Lei 13.429, de 17, vem trazer à baila o problema do direito adquirido, o contrato que começou antes e que perdurou depois. Há um direito adquirido? Veja que o artigo 6º da Lei de Introdução, que é de 42, vem dizer: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o direito, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E no parágrafo 1º vem dizer:
reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Ora, quando este reclamante foi contratado, havia lei que proibia ou que permitia a terceirização? Não, inexistia. Daí eu dizer com um pouco de ênfase que a súmula 331 do TST, a 49 deste egrégio tribunal, sob esse aspecto de proibir a terceirização, são duas súmulas, sob esse aspecto, inconstitucional, porque criam um direito que não existe perante a lei. Mas vejam, Vossas Excelências, a Lei 4.595, que estabelece as atividades bancárias, ela é de 31 de dezembro de 64. Contra esse artigo 17 dela, até hoje não consta nenhuma medida de declaração de inconstitucionalidade. Qual é a finalidade do banco? Coleta de recursos, intermediação de recursos e aplicação de recursos. Cobrança não figura. Cobrança é atividade doentia, ou seja, só existe cobrança quando alguém não paga. Esse é um ponto sumamente importante para se estabelecer essa perspectiva. Vejam que, aliás, quando o juiz estabeleceu quais são os fatos incontroversos, ficou constando que o reclamante somente exercia atividade de cobrança. E a NW é uma entidade, uma empresa que exerce cobrança para bancos, exerce cobrança para a entidade de ensino, para a empresa de transporte, consta nos autos. Então, o reclamante teria que ter relação de emprego com todos eles, a se admitir a proibição da terceirização. Mas vejam que a jurisprudência já vem se sedimentando. Eu quero relatar 3 acórdãos. Um do ministro Caputo Bastos, no TST, em que diz que a prestação de serviços de cobrança não constitui uma relação de emprego com o banco, do ministro Alberto Luiz Bresciani, do meu xará, desembargador deste egrégio tribunal, Dr. João Bosco Pinto Lara, que mostra claramente que a atividade de cobrança não se constitui numa proibição, ou melhor, num sentido inverso, não há nenhuma proibição de terceirização dessas atividades. Mas quero finalizar com uma homenagem ao desembargador Milton Vasques Tibau, que preside esta sessão. Em processo, cujo número não vou ler agora, mas que quer dizer, claro, em ambos os casos, essa atividade de cobrança não é atividade fim, mas mera atividade meio. O acesso às informações bancárias dos clientes não possui o condão de transformar o cobrador em bancário. Isso decidiu Vossa Excelência num processo cujo número está no memorial e no recurso que nós apresentamos. Tendo em vista esses pressupostos, é que a empresa NW vem pleitear que se reconheça a perfeita constitucionalidade, legalidade e, diria eu, criando um termo, a jurisprudencialidade da terceirização. Muito obrigado, Excelências. Mais um princípio, né, da jurisprudencialidade. Todo dia surge princípio novo aqui. Bom, Vossa Excelência suscita algo que está na minha memória. Eu vou retirar o processo de pauta para consultar minha consciência. Pois não, Excelência. Então, está adiado e processo seguinte. Muito obrigado. Eu tenho mais algum processo? Não, Excelência. Então, uma boa tarde. Muito prazer obrigado. revê-lo. Uma boa tarde para todos. Número 15, RO 10.160, 16/2016. Inscrito, Dr. Davidson Malaco. Ausente. Alguma divergência? De acordo, presidente. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Seguinte. 52, RO 11.235, 72/2016. Inscrito, Dr. Alexander Martins. Ausente. Alguma divergência? De acordo. A unanimidade, então, proclama o resultado. Seguinte. 11, RO 10.025, 57/2015. Está presente doutora Lisa
Marcachini, pelo reclamante recorrente 11 RO 10.025. Com voto eminente relatora. Conheço os recursos ordinários interpostos por Adalberto Antônio Araújo pelo condomínio Retiro das Pedras. Preliminarmente, acolho a arguição de nulidade do processo, inclusive da sentença prolatada, e determino o retorno dos autos para a reabertura da instrução processual, para que seja concedido prazo ao reclamante para rolar suas testemunhas, prosseguindo-se o feito nos seus exteriores termos. Prejudicado o exame das demais matérias ventiladas nos recursos ordinários das partes. A decisão atende à tribuna? Sim, muito obrigada. Senhor presidente, eu tenho uma divergência. Divergência. Eu não sei se ela... Sim. Existe uma divergência, então eu vou conceder à senhora a palavra para fazer a sustentação. Excelência. Nobres desembargadores, colendo a terceira turma, ilustríssima relatora, doutora Camila Guimarães. Eu vim aqui hoje, na verdade, destacar 3 pontos do recurso, os quais, inclusive, nem se referem à nulidade arguida, a qual a relatora já demonstrou que pretende acolher. Eu vou destacar somente, então, a questão da reversão da dispensa por justa causa, o intervalo interjornadas e o intervalo... a sua divergência é só quanto à nulidade, Excelência? Só para eu entender. Senhor presidente, só para esclarecer, orientar a sustentação, sim. A eminente relatora está dando provimento para determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual. Então, nós não vamos adentrar ao mérito. Tudo bem. Só para esclarecer que... A divergência é só acerca do acolhimento da nulidade arguida. Sim. Pois bem, a minha sustentação se restringia somente ao mérito, então fique Vossa Excelência à vontade para manifestar. Bom, então, eu peço vênia a divergência e acompanho a relatora e, assim, proclama-se o resultado no sentido de devolver o processo à primeira instância para abertura da instrução processual. A inquirição das testemunhas e decidir, ao final, como entender de direito. Ok, muito obrigada, Excelência. Boa tarde. Então, por maioria, proclama-se o resultado. Vencido o eminente doutor Danilo. Processo seguinte. 59 RO 11.374.03/2016. Inscrito doutor Jamerson Marra. Foi, isso. Avisamos. Me dei por suspeita. Eu me dei por suspeita. Está retirado de pauta. Processo seguinte. 35 RO 10.743.74/2016. Presente, doutor Daniel Martins, pela reclamada recorrente. 35 RO 10.743.74. Como vota a eminente relatora? 10.743, é isso? Exatamente. Conheço o recurso ordinário interposto por construtora Coan, Sociedade Anônima, e por Miro Alves Vicente e Silva, rejeitando a impugnação de não conhecimento em razão da intempestividade. Preliminarmente, rejeito a arguição de nulidade da sentença de origem e, prejudicialmente, declaro o marco da prescrição quinquenal em 20/7/2011. No mérito, nego o provimento aos apelos. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Daniel Quintino Tostes Martins, para a sua sustentação. Muito obrigado, boa tarde desembargadores, na pessoa do presidente, boa tarde, Ministério Público, pessoa do procurador, servidores e colegas aqui presentes. Represento aqui a construtora Covan, a recorrente. Ante a diversidade de pontos que se fazem necessários ser abordados aqui, tentarei fazer com que seja o mais breve e objetivo possível, principalmente que, tendo em vista que o deferimento de alguns refletem diretamente em outros. O primeiro ponto que chama a atenção dos senhores desembargadores se refere à unicidade contratual. O reclamante, a sentença declarou unicidade contratual unicamente com base no fato em que o período de dispensa do primeiro contrato para o período de admissão do segundo contrato foi inferior a 6 meses. Ora, a empresa apresentou TRCT, carteira de trabalho devidamente notada,
a rescisão foi devidamente paga. Isso já, a partir daí, pressupõe-se a presunção de veracidade nos termos da súmula 12 do TST, e não há nos autos uma prova sequer que durante esse período, esse interstício do primeiro período e do segundo período, o reclamante tenha elaborado para a reclamada. Ora, a partir do momento em que o juízo de origem declara a unicidade contratual única e exclusivamente porque o período foi inferior a 6 meses, parte da presunção que, ao contrário do que prevê a súmula 12 do TST, a empresa pratica irregularidade. Ora, a irregularidade tem que ser comprovada. Não cabe à empresa aqui comprovar que agiu de modo regular, quando, na verdade, o que fez não tem nenhum tipo de objeção ou impedimento legal. Esse primeiro ponto, com relação à unicidade contratual, era o que eu já gostaria de destacar. Não há prova de que houve trabalho entre os dois intervalos. Pois bem, com relação ao cargo de confiança, o reclamante era engenheiro de obra da construtora Covan. Como é de conhecimento de todos, um engenheiro numa obra, principalmente numa obra de construção pesada, é a figura mais alta hierarquicamente no canteiro de obra. E, por óbvio, que atua com a devida autonomia e poder disciplinar que lhe é conferido. Pois bem, a sentença considerou que, para o reconhecimento do cargo de confiança, seria necessário 3 pontos. Eu vou enumerar os 3 pontos, pois faço questão de contestar especificamente cada ponto apontado em sentença com base nas provas produzidas pelo depoimento testemunhal. Condução do empreendimento é o primeiro ponto. Ora, o próprio reclamante confessou que administrava as atividades em obra, possuía cerca de 20 subordinados, ou seja, estavam ali de acordo com as orientações dadas pelo reclamante, tomava as decisões técnicas conjuntamente com o gerente, não cumpria as decisões do gerente, ele tomava as decisões com o gerente. Não batia ponto. Reclamante trazido pelo próprio, a testemunha trazida pelo próprio reclamante, e aqui me faz necessário salientar um ponto, é também um engenheiro com ação em face da empresa, inclusive foi alvo de contradita, o que não vou entrar na questão especificamente, mas acho interessante salientar. Engenheiro com pedido idêntico ao reclamante. Ponto. A testemunha trazida pela reclamada é um subordinado do reclamante à obra. Foram essas 2 testemunhas ouvidas. Por alguma razão, e que aqui, sinceramente, a reclamada não consegue entender, as afirmativas feitas por cada testemunha foram avaliadas com pesos completamente distintos. O próprio reclamante afirmou, o próprio testemunho do reclamante afirmou, trabalhou com o reclamante apenas em 2 períodos, num fato de 2 anos, ele trabalhou apenas em momentos de 2013 e em momentos de 2014, numa obra em Camaçari, na Bahia, e uma obra em Belo Horizonte. Ora, nesse momento, já peço perdão para interromper, mais uma vez, para salientar um ponto que merece destaque. A única testemunha trazida pelo reclamante só pode afirmar eventuais fatos com relação ao contrato do reclamante exclusivamente no período em que trabalhou junto com ele. Ou seja, período inferior, ou salvo aqui o erro de conta, no máximo metade do período do contrato do reclamante. Então, a partir daí, partindo de provas feitas pela testemunha do reclamante, não há que se aplicar em todo o contrato do reclamante por ausência de provas. A testemunha trazida pela reclamada era subordinado ao reclamante, presenciou o reclamante aplicando advertências, portanto, penalidades, afirmou que o reclamante poderia contratar e dispensar, pois é de conhecimento de todos os empregados da obra que os engenheiros possuem essa autonomia. Que o reclamante validava sozinho os documentos relativos a gastos com manutenção.
A testemunha do reclamante afirmou que, para validar esses documentos, era necessária a assinatura de um engenheiro. Ora, uma testemunha afirmou que era necessário o acompanhamento da figura da assinatura do engenheiro. A outra afirmou que o reclamante validava sozinho. Aí levo aquele ponto. Foi considerado como realidade apenas a afirmativa da testemunha do reclamante. Afirmou ainda a testemunha da reclamada: o reclamante possuía carro e celular à sua disposição. O reclamante elaborava escalas para mais de 20 empregados da reclamada. E o reclamante era a autoridade máxima na obra da reclamada. Ponto. Atento aqui que fica evidente e claro que o reclamante detinha sim o poder diretivo e o poder de autoridade máxima na obra. Ele não batia ponto, ele tinha autoridade, ele aplicava penalidade, ele mesmo elaborava as escalas e ele contava inclusive com carro e telefone e assinava os gastos da reclamada com relação ao projeto. Ora, fica evidente aqui que o reclamante era sim, exercia sim um cargo de confiança. Aliás, na sentença constou que inclusive ele não poderia ser enquadrado no cargo de confiança, pois ele tinha uma pessoa acima. Em todas as empresas, alguém tem um superior acima, salvo o presidente da empresa ou o dono da empresa. Em qualquer situação, com exceção desse posto, existe alguém que está um posto acima na hierarquia. Então, essas razões apresentadas em sentença, esse fundamento, apresentado em sentença, não está de acordo com a prova produzida nos autos e não considera as provas apresentadas de forma equitativa. Especificamente com relação ao ponto... O doutor pode concluir a sua fala, porque o tempo já está esgotado. Perdão, excelência. 10 segundos. Com relação ao adicional de transferência, a testemunha do reclamante afirmou que morava junto com o reclamante em apartamento fornecido pela reclamada. Por óbvio, ele não contava com custos próprios, mas sim todos custeados pela reclamada. E, por último ponto, peço especial atenção com relação à multa aplicada pela interposição de recursos de embargos declaratórios. Os embargos de declaração foram aplicados demonstrando expressamente uma omissão quando da sentença, vez que não analisou a documentação apresentada pela reclamada, qual seja a divergência de salários entre o reclamante e os outros 20 subordinados com relação à gratificação de 40%. Aplicar a multa no ED, eu vejo uma penalidade pelo exercício do processo legal, com devida vênia a pensamentos divergentes. Peço desculpas pelo ultrapassado tempo. Por essa razão, a consultora Covan pede provimento ao recurso. Obrigado. Presidente, vamos prestigiar o juiz da primeira instância que teve contato com as testemunhas e que lhe passou a definição da prova oral e que eu também estou acompanhando, porque a testemunha Daniel Felipe Silva, ouvida a arrogo do autor, declarou que tinha o autor e testemunha que pedir autorização aos gerentes para validar a documentação relativa a gastos. Então, a prova testemunhal foi clara ao afirmar que o reclamante não possuía poderes de gestão. Com relação à unicidade contratual, a lei é clara, considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado. Então, por isso que estou mantendo a decisão de primeira instância no tocante à unicidade contratual. E os embargos, a multa por os embargos protelatórios, a reclamada interpôs os embargos para sanar suposta omissão alegada que não existia. Então, autoriza plenamente a aplicação da multa em comento. Essas são as considerações a serem feitas. O voto é do doutor Danilo? Acompanho integralmente, senhor presidente. Também acompanho a eminente relator e, a sem unanimidade, se proclama o resultado. Boa tarde. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado. É o seguinte. Doutora Camila, tem na sala do Ministério Público, processo
número 1, RO 11.001, 07-2017. Está presente a doutora Ana Rita Magalhães, pela reclamada recorrida. Doutor Geraldo, pelo Ministério Público. Como voto eminente relatora? Reconheço os recursos ordinários interpostos pelo sindicato e pelo Ministério Público do Trabalho, como custos legis, rejeitando a impugnação de não conhecimento do recurso interposto pelo MPT. No mérito, dou provimento aos apelos para reconhecer a legitimidade ativa do sindicato autor para a propositura desta ação. Para evitar supressão de instância, determino o retorno dos autos à origem para nova decisão, conforme se entender de direito, prejudicada a análise das demais questões tratadas no recurso do sindicato autor. Não. A decisão atende ao interesse de Vossa Excelência? Não, Excelência, estou pela recorrida. Como houve o acolhimento do recurso do sindicato para determinar o retorno dos autos à origem, eu gostaria de sustentar. Então, conceda a Vossa Excelência a palavra para fazer a sua sustentação. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem cumprimento todos aqui presentes, trata-se de um recurso interposto pelo sindicato autor contra a decisão de origem que, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa do sindicato, suscitada pela reclamada, ora recorrida, extinguiu o feito sem resolução do mérito. Pleitei o sindicato nessa ação a concessão de minutos residuais, minutos anteriores e posteriores à jornada dos substituídos. Sustenta o sindicato, no seu recurso, que esse direito estaria atrelado a uma origem comum e, por isso, seria um direito individual homogêneo. Todavia, Excelência, em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, entende a recorrida, conforme vastamente explicitado na defesa e também em suas razões, suas contrarrazões de recurso, que não há, em caso, a homogeneidade pretendida pelo sindicato. Se não vejamos, está comprovado no processo, foi inclusive colocado pelo sindicato na inicial, que a recorrida, a Pera Inox, ela está sediada no centro da cidade de Timóteo e possui 4 portarias. Ora, Excelência, por si só, a existência de 4 portarias na empresa já abre a possibilidade de 4 possibilidades para cada indivíduo em relação à marcação do registro de ponto. Primeiro, outro ponto que também consta no processo e é incontroverso, posto que não contestado pelo sindicato, é de que a empresa possui 34 relógios de ponto em toda a sua usina, sendo que existe pelo menos um relógio de ponto próximo à portaria. Nesse cenário, Excelência, nós temos diversas situações. Uma, o empregado que adentra na empresa e logo registra o ponto. 2, o empregado que adentra na empresa, caminha até a sua frente de trabalho e registra o ponto próximo à frente de trabalho, o que não supera 5 minutos. Terceiro, o empregado que entra na empresa, utiliza, nesse ponto a gente tem que, vale destacar que a usina possui dentro do seu estabelecimento, da sua dependência, agências bancárias, refeitórios, salas de TV. Então, nós temos ainda a opção do empregado adentrar no estabelecimento e utilizar do banco, ou entrar e tomar um café da manhã e depois registrar o ponto. Eu digo isso tudo, Excelência, para comprovar que, ao contrário do que pretende o sindicato, não há, neste caso, homogeneidade de direito. Cada empregado, cada substituído, tem uma realidade distinta. Outro ponto também que merece destaque é o seguinte: na eventualidade de ser seguido o voto da eminente relatora, o que não se espera, data máxima vênia, a empresa quer produzir prova dessa heterogeneidade, dos direitos heterogêneos, da especificidade em relação a cada um dos substituídos na origem, porque, de fato, cada empregado tem a sua realidade. Então, diante dessas breves considerações, pugna a reclamada pela manutenção da sentença que extinguiu o feito. Na eventualidade, contudo, de não se entender, eu venho a essa tribuna lembrá-los da existência de um incidente de uniformização de jurisprudência deste egrégio tribunal sobre a questão da legitimação, da atuação do sindicato como substituto processual e dos limites da sua legitimação. E
Esse incidente ainda está pendente de julgamento e existe uma determinação do excelentíssimo senhor presidente em relação à suspensão de todos os processos que se discute essa questão. Então, na eventualidade de se manter, né, do voto não ser seguido, pugne a recorrida, na pior da hipótese, pela suspensão do processo. É o que se requer. Obrigada. Senhora relatora. O Danilo está confirmando para mim também, porque são tantos casos sobre estamentos que às vezes passa despercebido. Mas é isso mesmo, né, Danilo? Sim, inclusive o processo, o relator é o desembargador Bozon, e parece que ele está na pauta de amanhã. Ah, tá? Sim. Então vamos sobrestar, presidente. Eu concordo. Então, assim se decide. Fica sobrestado o processo, o julgamento. Obrigada, excelência. Está na pauta de amanhã do pleno? Não vi. O desembargador Bozon tinha me falado que estava, agora não sei, é o meu J. Mas será ele que não? volta amanhã? Não sei, Pra eu não sei julgar, que ele então não acho tem... que não. Não? Então, mas... Acho que não, porque eu não vi. Eu vi a pauta do pleno, não vi. É porque não é específico desses sindicatos, mas a tese jurídica é a mesma. É a mesma, mesmo né? interesse homogêneo, né? Aquela situação. Perfeito. Inclusive, a turma está suspendendo todos. Eu também fiquei surpreso. Sala de sessão. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, juiz convocado Danilo. Número 41, AP 11.644, 79, 2017. Está presente Dr. João Henrique Bicalho pelo agravante. Depois você me diz qual que é. Número 41. Tem parte presente? Dr. João Henrique. Como relator, conheço do agravo de petição, no mérito, nego-lhe provimento, sendo fixadas custas no importe de R$ 44,26 pela agravante. E concedo a palavra ao eminente advogado para a sua sustentação. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais membros dessa colenda turma, muito boa tarde. Com todo respeito à proposta de voto do relator, gostaria de destacar alguns pontos aptos ao provimento do recurso. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual o gravante, senhor José Salvador, foi incluído no polo passivo da ação principal e responsabilizado por toda a dívida trabalhista. Inicialmente, gostaria de destacar a preliminar de nulidade processual arguída, tendo em vista a patente violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, na medida em que houve julgamento do feito sem a devida instrução processual. Houve requerimento expresso por parte do agravante de oitiva de testemunhas, a produção de prova oral. Todavia, houve o encerramento da instrução e a prolação da sentença ato contínuo. Portanto, tendo em vista a nulidade processual, necessária o retorno dos autos ao primeiro grau para que seja reaberta a instrução e ouvidas as testemunhas necessárias e requeridas. Quanto ao mérito, data máxima vênia, também merece provimento ao agravo, tendo em vista a fragilidade das provas relacionadas aos autos, prova emprestada, depoimento e reportagens, documentos juntados também, visto que as datas na qual não consta a data específica na qual o agravante saiu da sociedade, não há uma delimitação expressa da data. E a testemunha, o senhor José Roberto, que é diretor do sindicato da categoria do reclamante, apresenta nítido interesse no litígio, não devendo ser ouvido, não devendo ser dado credibilidade ao depoimento dele. Redobrada a vênia, o agravante saiu da sociedade em novembro de 2013, não havendo qualquer prova robusta a demonstrar que, após essa data, ele permaneceu na sociedade dando ordens ou qualquer outra atividade que seja. Por todo exposto, com todo respeito à proposta de voto, eu peço que seja revista e dado provimento ao agravo. Obrigado. Apenas tenho que acrescentar que, na sua impugnação ao incidente instaurado, a agravante apenas protestou por prova sem nada a requerer. Como também não houve realização de audiência, também não houve pedido por parte da parte para que se fosse realizada essa instrução. No mérito, está evidenciado que, embora o agravante tenha se retirado formalmente da sociedade, continuou como sócio de fato participando da administração. Como vota a doutora Camila? Integralmente de acordo com Vossa Excelência. Doutor Danilo? De acordo, senhor presidente. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Obrigado, excelência. Boa tarde, bom trabalho a todos. Processo seguinte. 15,
AP 10.610, 83/2013. Inscrito, Dr. Tiago Musi. Ausente. Alguma divergência? Senhor presidente, eu tenho uma colocação aí que me parece que o provimento tem um certo equívoco pela forma que foi analisado na origem, não é por Vossa Excelência. Então, eu fiz uma observação, não sei se Vossa Excelência teve a oportunidade de ler, que gerou uma série de equívocos posteriores. Então, eu fiz uma ponderação aí, eu não sei se foi possível. Eu não vislumbrei os tais equívocos posteriores. Não, é porque o que acontece é o seguinte, nos embargos de execução, a União Federal, que fez a impugnação aos cálculos, apresentou a impugnação aos cálculos, ela vem com a tese de Selic desde a prestação de serviços e multa desde a prestação de serviços. Esses dois pontos. E o juiz aplicou de uma forma dúbia essa situação, mas julgou parcialmente os embargos procedentes. Esse parcialmente gerou o agravo da Fundação Fiat. E o agravo da Fundação Fiat retorna com as duas questões, multa e Selic. Então, na verdade, o provimento seria só com relação à multa, nesse caso. Que é o que a turma entende. A multa é após a citação, no mês seguinte, pagar. A Selic está correto. Então, essa confusão foi estabelecida em virtude da decisão dos embargos, que ela realmente, da impugnação na origem, ela dá a entender que está aplicando multa e Selic desde a data da prestação de serviços, como fato gerador. Por isso que eu ponderei nesse ponto, mas eu não entendo dessa forma. Nós estamos julgando aqui questão de juros. Neste caso, especificamente, a medida provisória convertida na Lei 11.941/2009 está sendo aplicada e de conformidade com a súmula 45 do Regional. Como vota a doutora Camila? No tocante à contribuição previdenciária, sim, o fato gerador, mas no tocante à multa, não. É só a multa. O problema é só a multa. A multa moratória, senhor presidente, só isso. Só. Estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Também estou. O fato gerador não tem problema, não tá se falando isso, é só em relação à multa moratória. Vou retirar para analisar melhor. Ok. Processo seguinte. Número 1, AP 9.800, 93/2009. Inscritos, Dr. Marcos Batista de Oliveira e Dr. Jorge Stefani. Ausentes. A divergência? De acordo. A unanimidade se proclama o resultado. Seguinte. 25, RO 10.907, 03/2017. Presente, doutora Ana Carolina Dias, pelo reclamante recorrente. 25, RO 10.907. Na condição de relator, conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, nego provimento ao recurso do reclamado, dou provimento parcial ao recurso do reclamante para afastar a prescrição total declarada na sentença de origem quanto à pretensão relativa ao pagamento do reajuste salarial da Convenção Coletiva de 1996 e 1997, para acrescer a condenação ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do reajuste de 10,8% previsto na mesma Convenção Coletiva, por todo o período imprescrito e seus reflexos em aviso prévio, saldo salarial, 13º salários, férias mais 1/3, gratificações semestrais, adicional por tempo de serviço, prêmio e FGTS mais 40%. Autorizada a dedução do reajuste de 6% espontâneo, nos termos do item 2º da súmula 56 deste egrégio TRT. Fixo também reflexos do auxílio alimentação e cesta alimentação e repouso semanais remunerados de domingos e feriados, reflexos do auxílio alimentação e cesta alimentação na participação de lucros e resultados, devendo ser observados os critérios estabelecidos nos instrumentos coletivos anexados aos autos. Tudo quanto deverá ser apurado em liquidação de sentença.
majora o valor da condenação para R$ 65.000, com custas processuais no importe de R$ 1.300 pelo reclamado. A decisão atende? Sim, Excelência. Tem alguma divergência? A divergência? De acordo. Não. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Obrigada, Excelência. Boa tarde. 29, RO 11.053, 39/2017. Presente, doutora Graciela Gonçalves, pela reclamada recorrente. 29, RO 11.053. Na condição de relator, conheço os recursos ordinários interpostos pela reclamada e pelo reclamante. No mérito, dou provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento de indenização substitutiva do Vale do Transporte e nego provimento ao recurso do reclamante. Afastada a única condenação imposta à reclamada, afasta-se o ônus da sucumbência imposto à ré, sendo, portanto, invertido esse ônus, sendo fixadas as custas processuais no valor de R$ 780, que fica a cargo da reclamante e que fica isenta por ser beneficiária da justiça gratuita. A decisão atende o interesse da tribuna? Sim, vou aguardar a divergência, Excelência. A divergência? Não. Então, unanimidade, assim se proclama resultado. Ok, boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Sala de sessão. Juiz convocado Danilo. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Camila. 14 da pauta, RO 11.285/2017. Está presente doutora Érica Imediato, pela FETENG. Então, nós vamos retirar o processo de pauta, porque o eminente representante do Ministério Público está declarando o seu impedimento, já que a advogada é sua filha. Ah, sim. Muito prazer, seja bem-vinda. Que beleza. Mas deverá, então, ser convocado um novo membro do Ministério Público para atuar no processo. Uma boa tarde. Perfeitamente, obrigada. Dessa idade, menino? Quantos anos? Começou cedo, né? Então, adia. E a outra? Então, fica a doutora advertida de que está sendo apenas adiado, porque já na sessão seguinte será outro procurador do trabalho. Camila. Tá aí? Bom, né? O Ricardo, né? Processo seguinte. Agora as inscrições feitas na sala de sessão. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Segundo votante, juiz convocado Danilo. Terceiro votante, desembargador Milton. Processo 60 da pauta. Em sustentação, sala de sessão, doutora Camila. RO 11.348. Peraí. Então, feita na inscrição feita na sessão. 11.398, 40, 2016. Sustentação do físico, que foi feito antes. Nós temos que atender primeiro o físico. Não podemos dar preferência à sustentação feita. Sim, com certeza. Feita em sala de sessão. Com certeza. A pauta. Doutor Milton, não há inscrição feita. Essa é a pauta. É só um processo. Isso. Sim, só tem um processo em pauta. Então, continuemos na sustentação. Número 60 da pauta, RO 11.398, 40, 2016. Está inscrito o doutor Henrique de Almeida Carvalho, pelo recorrido. Número 60 da pauta. Como vota a doutora Camila? Eu primeiro quero registrar que recebi memorial pelo Ricardo Bernardo Pereira. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada J. Dantas S.A. Engenharia e Construções. No mérito, nego o provimento ao apelo. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor
Henrique Almeida Carvalho. Excelência, o voto da relatora me atende, então aguardo. Divergência? De acordo. Da minha parte, não, então, a unanimidade, assim se proclama o resultado. Muito obrigado, boa tarde. É o seguinte. Sala de sessão, relator, desembargador Milton, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Danilo. Número 16 da pauta, AP 10.610, 83/2013. Está presente doutor Hélio Porto, pelo recorrido. 16 da pauta, 10.610. Como relator, conheço em parte o recurso ordinário interposto pelo reclamante, deixando de conhecê-lo quanto a preliminar de cerceamento de defesa, por se tratar de matéria já apreciada no acórdão de ID 77C32AE, e dou-lhe provimento para determinar novo retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos formulados na petição inicial, a fim de se evitar a supressão de instância, e resta prejudicada a apreciação das demais matérias abordadas no recurso. A secretária me anuncia aqui que a parte fez a inscrição de forma errada e, portanto, é o processo... Pode fazer de novo o pregão? Sim, é o 15 da pauta, AP 10.610, 83/2013, e não o 16. Inscrito doutor Hélio Porto, pelo recorrido. Desculpa. Excelência, pela ordem. O número do processo. Então, como informa a secretária, o processo é o que foi apregoado mesmo e já foi lida a conclusão, então eu concedo a Vossa Excelência a palavra para fazer a sustentação. Boa tarde, senhor presidente e aos demais desembargadores que compõem essa corte. Boa tarde aos servidores desse egrégio tribunal e colegas advogados aqui presentes. No caso, eu estou representando a reclamada Philips. Trata-se de impugnação ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, no qual recorre a essa corte visando a reforma da sentença proferida em sede de primeiro grau. Contudo, excelência, o referido recurso não merece prosperar, uma vez que toda a matéria objeto da reclamatória trabalhista foi devidamente apreciada pelo juiz Aquó, que fundamentou sua decisão, dentre outros aspectos, no fato de que o próprio reclamante, ora recorrente, confirmou em audiência que todas as verbas referentes à rescisão do contrato de trabalho foram devidamente quitadas mediante acordo firmado na Espanha, no qual o reclamante recebeu dessa recorrida um montante de 92.500 euros, restando registrado no referido acordo a extinção do contrato de trabalho, bem como a sua quitação, o que concordou o reclamante. Dessa forma, caso houvesse a condenação dessa recorrida pelos tribunais brasileiros, como deixou bem claro o magistrado ao proferir sua sentença, teríamos como consequência o abalo à segurança jurídica e a outros princípios norteadores do direito pátrio, uma vez que eventual condenação dessa recorrida acarretaria em pagamento em duplicidade ou enriquecimento ilícito da parte recorrente, já que o mesmo recebeu todos os direitos inerentes à sua rescisão contratual mediante o acordo que foi celebrado na Espanha, sendo, portanto, indevido qualquer pagamento referente ao contrato de trabalho objeto da reclamatória ajuizada neste ordenamento pátrio. Assim, diante de toda a fundamentação trazida pelo juiz Aquó, restam frustradas todas as demais alegações do recorrente, não havendo que se falar dentre os diversos pedidos trazidos à análise dessa corte, principalmente a alegação de que houve cerceamento de defesa, já que todas as alegações recursais
dependeria da análise do objeto da demanda, o qual se perdeu em razão do efetivo pagamento ao reclamante. A título de esclarecimento, trazendo o caso a uma analogia, se toda a situação tivesse ocorrido aqui no Brasil, com certeza seria declarado por essa justiça a coisa julgada ou até mesmo a litispendência. Dessa forma, essa recorrida protesta pela manutenção da sentença proferida em sede de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos. É o que se espera dessa Corte. Obrigado, Excelência. Esta egrégia turma já decidiu anteriormente afastar o reconhecimento de coisa julgada e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito e apreciação do mérito da questão. Sua Excelência desconsiderou a coisa julgada e voltou a insistir em extinguir o processo sem decisão de mérito, havendo aqui, portanto, uma evidente desconsideração da coisa julgada pelo eminente juiz de primeira instância. Eu sugiro que seja remetida uma cópia para a Corregedoria. De acordo. Então, assim será feito. Senhor presidente, só uma colocação. Eu pensei em até enviar, porque o que me chamou a atenção foi justamente isso, essa insurgência por parte do juiz de primeira instância, e eu fiz uma pontuação aí de convergente ao voto no acordo anterior de lavra do eminente juiz convocado Vitor Salino. Eu consto aí, transcrevo, eventual quitação dada pelo reclamante quanto a verbas decorrentes do contrato de trabalho enquanto estava na Espanha é matéria que deve ser apreciada no mérito, como causa extintiva do direito do trabalhador. A segunda sentença do juiz apreciou foi o mérito, dizendo que ocorreu uma transação. Ele não acolheu a coisa julgada, acompanhando o que estava no acórdão. Eu pensei justamente isso, falei assim, como é que o juiz não compreende isso? Por isso que eu coloquei essa observação convergente ao voto de Vossa Excelência, e não quero, não seria nem para acrescentar, mas só para esclarecer, porque eu fiquei surpreso de um juiz não ter, de uma forma ou de outra, ele contornou a coisa julgada, mas apreciando dentro do mérito. Mas isso é o próprio comando do acórdão que lhe permitiu essa alternativa. Então, ele disse apenas que ocorreu a quitação das verbas rescisórias, julgo improcedente a ação. Ele não colheu a coisa julgada. Então, eu penso que se seria razoável encaminhar a Corregedoria nesse caso. Eu estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência. Só porque eu ia fazer essa sugestão, realmente. Caminha ou não encaminha? Não, porque realmente realmente. Então, fico vencido. E a unanimidade, assim se proclama o resultado. Okay. Obrigado, Excelência. Processo seguinte. Sessões já terminaram. Agora, o senhor quer fazer a pauta? Físico, né? Pauta física. Processo RO 2062-2014-003. Ele tem que agradecer a Vossa Excelência por ser um anjo protetor dele. Hoje eu fui, mas não fui outra vez. Mas dia chegará em que o anjo protetor estará de férias. Então, faça a pergunta física, por favor. Número 1, RO 2062-2014, relator, juiz convocado Danilo, revisor, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Camila. Eu não tenho divergência, estou de acordo. Ok, também. Então, a unanimidade, assim se proclama o resultado. Só tem um Fica ao final de tudo. Para os pauta eletrônicos, doutora Camila. Eu, em princípio, não tenho nenhuma divergência da doutora Camila.